Vira suas Bíblias no livro de Hebreus. Hebreus no capítulo 3, versículos 7 e 8. Amém, irmãos? 3, versículos 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação no dia da tentação no deserto. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Não endureçais vossos corações. Quem é que está falando? Nós acabamos de ler agora. O Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo fala nesse lugar. Não endureça o seu coração. Os irmãos podem se assentar. Eu vou aguardar as crianças se retirarem. Amém, irmãos? Amém? Então vamos lá. Coração. Não endureçais o vosso coração. Título da mensagem. Está aqui. Filho meu, dá-me o teu coração. Mas falamos tanto de coração, coração, coração. Dentro da igreja nós falamos tanto de coração. Na Bíblia vemos essa palavra aparecer 857 vezes. Mas quando a Bíblia diz coração, quando nós, entre irmãos, dizemos coração, o que nós estamos falando? Estamos falando de coração, órgão, aquele que é fundamental para que nós possamos estar vivos, né? Aquele que de vez em quando dá um treco, um piripaque em alguém, né? E a pessoa acaba, vamos dizer, até falecendo por causa disso, porque ele, querendo ou não, ele é um órgão fundamental, responsável pelo por bombear o sangue. Será que é disso que nós estamos falando? Não. Coração na Bíblia, quando nós dizemos coração, nós estamos dizendo sede da alma, sede das nossas vontades, né? Sede das nossas emoções, o que nós sentimos, né? Aquilo que nós, vamos dizer assim, temos de, às vezes assim, uma reação que nós não esperamos. De onde que isso vem? Vem do coração. Coração é aquilo que você guarda as coisas, os seus sentimentos, talvez as suas mágoas, né? Coração é onde procede os caminhos da vida, como diz a palavra de Deus. É onde vai te ajudar a decidir as coisas, mas você não pode decidir totalmente pelo coração, porque enganoso é o coração, também isso diz a Bíblia. Então, o que nós queremos dizer com coração aqui hoje? Coração, quando nós falamos de coração, nós estamos falando daquilo que nós temos de mais importante. Nós temos o nosso cérebro, a nossa cabeça, que nós usamos para, né, pensar e guardar as coisas. Nós podemos dizer assim que ele é o nosso HD, aquilo que nós guardamos, né? Que o que nós vivemos na nossa vida, aquilo que nós lemos, né? Existe um ditado que diz que nós somos aquilo que nós lemos. E eu até, vamos dizer assim, que eu vou abrir um pouco esse leque dizendo que nós somos aquilo que nós também vivemos. Porque não adianta você ler a Bíblia como palavra de Deus e viver uma vida de pecado. Isso não adianta. A palavra é santa, mas a sua vida também tem que ser santa. A sua vida, ela tem que ser um espelho do que é a Bíblia. E o que é o nosso coração? A Bíblia também diz que a boca fala aquilo que está cheio no nosso coração. Por isso é fácil de você saber aquilo que a pessoa está vivendo e aquilo que a pessoa está lendo. É só você começar a conversar com ela. Se ela estiver cheia de mágoa e angústia, é isso que ela vai falar para você. Se ela estiver cheia de problema, é só de problema que ela vai falar contigo. Se ela estiver com Deus, cheia de Deus, é de Deus que ela vai falar contigo. E do que é que você quer falar aqui hoje? Do que é que você quer se encher aqui hoje? Do que seu coração quer estar cheio hoje? De problemas? De angústias? Ou de Deus? Quem deseja o Espírito Santo? Quem quer estar cheio de Deus? Por favor, levante a mão. Por favor. Amém? Amém. Graças a Deus são todos, né? Estamos em um lugar que é propício para isso, porque afinal de contas basta você abrir o seu coração e você vai ser cheio dele. Mas tem um porém. Você tem que se esvaziar por completo. Ele não vai habitar com outra coisa. Ele não vai dividir espaço com mais nada. Ele quer te encher por completo e por inteiro. Não tem espaço para problema.
não tem espaço para mágoa, não tem espaço para mais nada. É só de Deus que você tem que se encher. O que é o coração? É isso, irmãos. O coração é onde você guarda as suas coisas, o seu sentimento. O coração é aquilo que recebe as informações do seu HD, que é o seu cérebro. Você pensa em algo e depois aquele algo que você pensou vai gerar uma emoção. Nós podemos dizer que o seu coração é um processador. Ele vai processar. Quando você lembra de algo do passado, talvez você sinta saudade, algo que te traga saudade, primeiro você vai lembrar. Depois o seu coração vai processar e vai te trazer o sentimento de saudade. Quando você lembra de algo triste, primeiro você vai lembrar, depois o teu coração vai processar e vai te trazer o sentimento triste. É por isso que você não sente as coisas na cabeça, você sente as coisas no coração, no peito. Ai, que aperto no peito, por quê? Porque eu sinto falta de algo. Mas por que se aperta no peito? Porque é no coração. Este é o coração que a Bíblia nos fala, que a Bíblia nos revela. E hoje eu gostaria de falar sobre alguns tipos de corações em particular. Eu sei que eu não consigo esgotar o assunto, eu não consigo dizer todos os tipos, né? Longe de mim dizer tudo, mas aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu gostaria de começar falando sobre o coração ferido. O que seria o coração ferido? O coração ferido é aquele coração que traz muita mágoa dentro dele. É aquele coração que com o passar do tempo, né, com o passar dos anos, com os fatos vividos pela vida, né, com a convivência com as pessoas, dentro de fábricas que seja, né, ou convivência na escola que seja, dentro de algum curso que você faz, tudo aquilo que você convive em sociedade, até mesmo dentro da igreja. Nós estamos incluindo a igreja nisso também, né? E o que seria um coração ferido? Um coração ferido é aquele coração que ainda tem uma ferida que não cicatrizou. A ferida é diferente de cicatriz. Entendam isso. Ferida é diferente de cicatriz. O coração ferido, ele guarda dentro dele mágoa, tristeza, revolta, quem sabe, sentimento de vingança. Isso são sintomas de um coração ferido. Sintomas de um coração ferido. A diferença de um coração ferido para um coração cicatrizado, para uma cicatriz, é que quando você lembra daquilo, você lembra e gera uma certa dor dentro de você. Gera algo que te gera aquela vontade de ter vingança, aquela vontade de... Isso é um coração ferido. Esse é um coração que ele tem marcas. E o problema dessas marcas é que sempre quando você mexe nela, você tem uma reação, ou você tem vamos dizer assim, algo assim inusitado que você não imaginaria, que você sai fora do seu comum você ter. Talvez você lembre de alguma coisa e você é uma pessoa calma, mas você passa a ficar irritado naquele momento. Ele te faz ter uma reação que não é do teu feitio. Isso é resultado de um coração ferido. Eu vou ler aqui para os irmãos algumas causas. Grande perda, constrangimento, grande tristeza, ressentimento de alguém ou algo. Isso torna um coração ferido. Mas quando nós tratamos de grandes perdas, como vencer isso? O problema das perdas é que o ser humano, ele não consegue vencer. Muitas vezes o ser humano não consegue vencer, e por isso faz com que ele cause uma ferida no coração. Ele perde, por exemplo, um ente querido, uma pessoa que está muito apegada no pai ou na mãe. Quando ele perde esse ente querido, ele perde o chão da vida. Ele não sabe mais o que fazer. Para onde eu vou, o que eu faço? Isso é uma ferida que com o tempo ela tem que cicatrizar. Se ela não cicatrizar, sabe o que vai acontecer? Você vai continuar vivendo disso, remoendo, vivendo de passado. Ah, eu tenho, não sei, meu pai morreu há 10 anos atrás, você já começa a chorar, meu Deus do céu, que desespero. Isso é uma ferida que não cicatrizou. Ela tem que cicatrizar com o tempo, irmãos. Você tem que chorar, você tem que viver o momento, mas você não pode deixar isso frear a tua vida, tanto material como espiritual. Você tem que vencer isso. Outras causas, o constrangimento. Às vezes você se sente constrangido ou envergonhado por alguma situação. Isso te traz marcas. Também é algo que pode te ferir, né? Talvez você foi muito zombado na escola, né? Algo que, vamos dizer, que te fez passar por uma grande vergonha. Porque querendo ou não, a vergonha é algo muito ruim para o ser humano. Ninguém quer passar vergonha. Ninguém quer passar vergonha. A pessoa dizer que está passando vergonha, que quer passar vergonha, ela tem um certo problema. Não é possível dizer que quer passar vergonha. Então isso acaba trazendo marcas também para nós. Uma grande tristeza, aquilo que nós já dizemos, algo que você viveu, talvez, ou
A grande tristeza, eu posso dizer que pode ser um conjunto de tudo que vem acontecendo. Às vezes acontece uma tristeza, você tem uma perda, logo em seguida acontece alguma coisa, uma doença, logo em seguida você tem um problema financeiro, e logo em seguida vem outra coisa, isso junta tudo e você começa a ter uma grande tristeza. Isso também é uma ferida. Isso também é uma ferida. Ressentimento de alguém ou algo. Isso tem muito, irmãos. Isso eu posso dizer que é 50% ou mais dos problemas, das feridas do coração. Às vezes, você está conversando com alguém, e o fato de você conversar com alguém, alguma coisa que ela te disse, ou que você diz para ela, ou te machuca, ou você machuca ela. E fica nessa daí, e aquela ferida que ficou ali, ao invés de você curar ela no momento, que é conversar com a pessoa, dizer, olha, desculpa, irmão, mas eu não gostei. Vocês vão resolver. É simples. Isso é o remédio que você vai passar na sua ferida, para ela vir a cicatrizar e sarar, e você não vai mais ter esse tipo de problema. O problema é quando você começa a ter um certo tipo de ressentimento, e ao invés de você trazer o remédio, que seria, o momento ali que vocês vão conversar e se acertar, não. Às vezes a pessoa traz bactéria. Como assim? Em vez de chegar e conversar diretamente com a pessoa, vai conversar com o outro. Olha, o irmão me falou isso, aquilo. O outro irmão vai lá e taca sal em cima. Aí que gostoso que fica. Aí aquela ferida começa a arder e doer mais. E com o tempo ela começa a inflamar e piora a situação. Isso é um tipo de ferida. E tem muito dentro da igreja. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem muito dentro da igreja. Do nada você vê um irmão de cara virado com outro. Ninguém sabe o porquê. Ninguém simplesmente sabe o porquê. Vai ver, nasceu a partir de uma coisinha pequena. Era uma ferida pequena? Era. Poderia cicatrizar, sarar rápido? Poderia. Mas o que aconteceu? Ela inflamou. Ela inflamou. E vira muitas vezes aquela famosa tempestade no copo d'água. Vira aquela coisa fora do comum. Um problemão dentro da igreja que poderia ser resolvido com uma pequena palavra, uma pequena conversa. E para tudo isso, qual é o resultado de tudo isso? O que pode trazer para nós? Olha só: estresse, depressão, angústia, insônia, nostalgia e apatia. Tudo isso ele pode trazer para nós se você não cura as feridas do teu coração. Eu estou estressado, eu não sei o porquê. Talvez você está guardando muita coisa dentro do teu coração, muita ferida dentro do teu coração. No nome de Jesus, irmãos, vamos acabar com isso hoje. No nome de Jesus, vamos acabar com isso hoje. Deus não colocou essa palavra no meu coração à toa. Ela tem que acabar com isso hoje. Estresse, depressão. Depressão todos já sabem o que é profunda tristeza. Sabe o que acontece quando você guarda muita ferida no teu coração? Você começa a achar que você não vale nada para o mundo. É isso que começa a acontecer. Você não vale nada para o mundo. Você não vale nada para as pessoas. Você nunca faz nada certo. É isso que a depressão causa. Começa a causar uma profunda tristeza, porque você começa a remoer esse tipo de coisa. São cicatrizes que é a mesma coisa que você mesmo ficasse passando o dedo o tempo todo. Ela fica doendo, e aquilo começa a te correr de uma forma que você já pensa em tirar a vida. Por que todo deprimido, a tendência dele é tirar a vida? É porque ele pensa que ele já não tem mais valor. Ele pensa que viver não tem mais sentido. É isso que tem na cabeça dele, é isso que leva as pessoas à depressão. Leva, vamos dizer assim, a ideia de querer tirar a própria vida, porque não vê mais sentido de viver. E isso aqui no Japão, irmãos, nós estamos vivendo uma realidade que, olha, está mais perto do que vocês imaginam. Se você começar a conversar com um ou com outro, às vezes aquele camarada chato, eu comentei isso já uma vez pregando uma vez. Às vezes aquele camarada chato que está lá na fábrica, por que ele não conversa com ninguém? Por que ele é tão desse jeito assim, não fala com ninguém? Por que ele é tão chato assim? Você já parou para pensar? Por que você não vai lá e não conversa com ele um pouquinho? E procura saber o que está acontecendo? Ao invés de ficar pré-julgando. Porque às vezes nós começamos a julgar as pessoas, não por aquilo que realmente é, pelo que está acontecendo, mas começamos a julgar as pessoas por aquilo que nós vemos. Ele está quietinho, sossegado, tranquilo lá, não fala com ninguém, malemar cumprimenta. Por que disso? Procura saber o porquê, mas procure saber a verdade. Encosta, vai conversando devagarzinho. Eu aposto e ganho contigo, com qualquer um aqui que você ganha ele para Jesus. Porque às vezes ele está passando por um problema que ele não consegue arrumar uma solução. E talvez você tenha uma palavra ali guardada. E sabe o que você está fazendo? Guardando para você.
no egoísmo, ao invés de compartilhar. Quando você recebeu de graça aquela palavra que te ajudou, aquela mesma palavra que você recebeu de graça, você poderia passar para frente e ajudar uma outra pessoa, essa pessoa uma outra, e você segura ali para você. Irmãos, se Deus colocou no teu caminho, se você está sendo tocado, se o Espírito Santo te lembrou de alguém nesse momento, é função tua ir atrás dessa pessoa. É função tua. Entenda o que eu estou falando. Aqui nas fábricas do Japão, o convívio é muito difícil. Nós sabemos disso. Não é fácil. Mas às vezes tem uma pessoa que está precisando de uma palavra sua, e Deus faz ela passar na tua frente, e passar de novo, e de novo, e de novo, e mais uma vez você não entende e fala: meu Deus, eu não quero esse traste no meu caminho. Esse traste que você está falando é uma coisa louca que Deus pode usar e confundir as sábias. Essa pessoa que você fala que não vale nada, para Deus vale muito. Nós estávamos falando ontem sobre reciclagem, que a igreja é um ponto de reciclagem, sim, sabe por quê? Porque aquilo que o mundo descarta, que o mundo joga fora, nós usamos aqui dentro e vira bênção nas mãos de Deus. A igreja recicla, sim. Aquele que você fala está nas drogas, está no mundo, está perdido, não vale nada. Se ele vier para cá e entregar a vida para Cristo, ele pode ser muito usado por Deus. Ele pode ser muito usado por Deus. Será que não tem alguém no teu caminho? Será que alguém não está precisando dessa tua palavra? Talvez a tua palavra, uma meia dúzia de palavras que você der, pode ser o início de uma grande reviravolta na vida da pessoa. Ah, mas eu já estou cansado de pregar. Eu falo tanto para todo mundo, ninguém aceita. Irmãos, a semente tem que ser semeada. Você não pode guardar ela, porque senão ela nunca vai nascer. Qual que é o princípio para você armazenar uma semente? Deixa ela guardadinha no saquinho quietinho, lá, no local seco. Ela nunca vai nascer. Você tem que semear, porque senão você nunca vai ver nascer uma semente. Semeie. Continue procurando pessoas. Às vezes aquela pessoa que do nada veio conversar com você é a pessoa que está precisando, que Deus colocou no teu caminho. Às vezes Deus tem um grande plano na vida dela. Falou: não, através desse meu servo, Ele está confiando em você. Deus está confiando em cada um de vocês, dizendo: não, eu vou colocar no caminho dele, porque Ele vai dar a minha palavra, Ele vai para a igreja e eu vou cumprir meu plano. Enganamos nós quando nós pegamos simplesmente: eu vou deixar ele passar por aí. Outra pessoa prega para ele. Sim, pode ser que outra pessoa pregue para ele, mas você perdeu a chance de ser usado por Deus. Você perdeu a chance de ter esse privilégio de ser usado por Deus. Ser usado por Deus é um privilégio. Quantas vezes nós não estamos dentro da igreja: eu sou uma peça, vamos dizer assim, que eu preciso estar aqui, porque se eu não estiver aqui nada vai. Engano teu. Engano teu. A obra de Deus nunca vai parar, independente se você está dentro dela ou não. Quando Deus Ele te dá um chamado, Ele não está te chamando porque Ele precisa de você. Ele está te chamando para te dar uma nova oportunidade de fazer algo bom para Ele. Nós não estamos aqui fazendo aquilo que Deus pede porque nós merecemos. Nós estamos aqui porque Deus nos deu uma chance de servir melhor a Ele. Se você tem um chamado, você está tendo uma chance de servir melhor a Deus. Deus não precisa de nós, irmãos. Se nós não estivéssemos aqui, Deus continuaria sendo Deus, da mesma forma que Ele é, foi e sempre será. Não pense que Deus precise de nós. Deus não precisa de nós. Somos nós que precisamos dEle. Sem Ele nada podemos fazer, irmãos. Continuando, só tem uma coisa que pode curar tudo isso. Só tem uma coisa que pode botar um ponto final em tudo isso. Antes que eu fale, vocês estão dispostos a fazer? Vocês estão dispostos? Porque viver com mágoa ninguém quer. Eu acho que não. Eu não gostaria. Eu creio que ninguém quer viver ressentido, com mágoa, com algo te segurando para trás. Só tem uma coisa que cura tudo isso. É uma única palavra, de 6 letras, chamada perdão. O perdão é a única coisa que consegue contornar toda essa situação, e que consegue cicatrizar todas as feridas. É a única coisa que consegue fazer você prosperar espiritualmente, porque a falta de perdão te segura de uma forma que você não faz ideia. Muitas bênçãos deixam de ser derramadas na nossa vida pela falta de perdão. Nós temos que tomar cuidado com isso. O perdão é a única coisa que consegue curar tudo isso, consegue curar essas feridas. Perdoar é fácil? Não é. Perdoar é muito difícil, irmãos. Perdoar dói. Eu não estou falando que é fácil. Perdoar dói, e dói muito. Mas é como aquele remédio que você vai passar na sua ferida. Ele dói aquela vez, mas depois a sua ferida cicatriza para nunca mais doer. Quando você vem para Cristo, nós dizemos: Ele vai sarar as tuas feridas, mas parte de você começar perdoando.
Ah, mas aquela pessoa não merece. Nós também não merecíamos o perdão dele. Entenda isso, irmão. Nós também não merecíamos o perdão de Deus, mas ele te perdoou. Ele está de braços abertos esperando, somente esperando você pedir me perdoa, ele vai te perdoar. Nós também temos que ser o caráter de Cristo. Nós temos que estar de coração aberto esperando a pessoa dizer me perdoa, e você dizer eu perdoo. E você também tem que ter a cara de pau de chegar na pessoa e falar me perdoa porque eu fiz errado, eu nunca mais vou fazer isso, eu quero ser teu amigo e teu irmão. Nessas horas você tem que ser cara de pau, carudo mesmo. Independente se ele vai te tratar mal, mas faça você primeiro. Você não sabe se ele vai te tratar mal, você só vai saber se você fizer. Vai lá e pede perdão, arruma tudo isso. Em Mateus no capítulo 18 nós temos uma história interessante. Talvez muitos irmãos conhecem a história do servo insensato, né? Aquele servo, ele devia uma certa quantia de dinheiro para o seu senhor, e ele não tinha como pagar. Ele percebeu isso e foi falar com o seu senhor. Chegou no seu senhor e falou: eu não tenho como te pagar, Senhor, eu te suplico. O Senhor viu aquela agonia dele, viu que realmente ele não tinha como pagar. Ele olhou e falou: a tua dívida está perdoada, eu sei que você não tem como pagar. Ele se compadeceu daquela pessoa. Ele fez algo que uma pessoa que tem um coração duro, endurecido, não consegue fazer, que é ficar no lugar da pessoa e perdoar ou ajudar. E foi o que ele fez, ele perdoou. Aquele servo saiu dali contente, feliz, satisfeito, com certeza, porque quando você deve algo para alguém e essa pessoa te perdoa, você sai de lá satisfeito, de consciência limpa. Da mesma forma que nós, quando viemos na igreja e pedimos perdão para Deus, nós temos que sair de consciência limpa. Nós temos que sair de consciência limpa. E ele saiu dali de consciência limpa, mas ele topou com um de seus conservos, que era abaixo dele, e esse seu conservo devia também uma certa quantia para ele. E o que ele fez? Cobrou. Não posso te pagar, Senhor, não quero saber. Mandou ele preso. O senhor dele ficou sabendo. Manda chamar ele aqui. O que ele falou? Falou: olha, você não devia de ter misericórdia da mesma forma que eu tive com você? Por isso eu vou te entregar aos atormentadores. Ingrato. Será que nós não estamos na mesma pele deste servo? Nós queremos o perdão de Deus, mas nós estamos perdoados as pessoas, liberado o perdão para cicatrizar essas feridas? É difícil, irmãos, perdoar. Não é fácil, mas é nosso dever. Para quem quer um dia viver na glória, temos que perdoar e não deixar nada nos prender aqui, que o perdão te prende aqui. Cuidado com isso, irmãos. Continuando, eu gostaria de trazer mais um tipo de coração. Eu gostaria de falar sobre o coração duro. O coração duro, o coração de pedra, é aquilo que nós temos visto hoje, nos dias de hoje. Aqui, vamos dizer assim, mais próximo de nós, é o coração de pedra. Como que nós temos visto o esfriamento hoje das pessoas? Como que as pessoas têm esfriado hoje nos últimos dias? E o pior de tudo é que esse esfriamento tem vindo para dentro da igreja também. Essa é a parte mais triste da história. A parte boa da história é que a palavra de Deus está se cumprindo. Isso edifica a nossa fé. A parte ruim da história é que esse esfriamento tem entrado onde não deve entrar, aqui dentro da igreja. Esse é o grande problema. Quando nós falamos de coração duro, me lembro uma história que está lá em Êxodo, no capítulo 7 em diante. Você vai ver a história de Moisés. Todos já conhecem a história aqui. Nós estamos todos entre crentes, entre irmãos. Nós já sabemos dessa história, como ela é. Deus chama Moisés. Eu não posso. Chama Arão também, né? 2 velhinhos de 80 e poucos anos de idade. Manda ele lá em Faraó, que era considerado o Deus na terra naquela época, que para eles, para o Egito naquela época, o Deus vivo na terra era o Faraó, o rei deles. E manda ele lá e fala assim: eu quero que você liberte o meu povo, porque Deus mandou você libertar o povo, porque Deus me falou que ia libertar o povo. Todos já conhecem a história. Faraó, de coração duro: não vou deixar ir, não vai não. Olha que se você não deixar ir, vai começar a vir praga. Eu vou bater o meu cajado aqui no rio e tudo vai se transformar em sangue. Pode bater, não estou nem aí. Não escuto Deus escravo. Então tá bom, ele foi lá, bateu, toda a água se transformou em sangue. Todos já conhecem a história. E por fim, depois ele
ou vamos dizer assim, que Faraó, vendo tudo aquilo, vendo que aquilo trouxe uma certa bagunça ali no Egito, né? Trouxe vamos dizer assim, uma situação constrangedora, porque não é fácil você viver em um lugar que fede podre. E ele começou a pedir, então falou: olha, chama Moisés aqui. Moisés, vai lá, fala para o seu Deus que se ele tirar isso daqui, se ele der um fim nessa praga, eu liberto o povo. Moisés foi lá, fala com Deus. Deus retira a praga 7 dias depois. E todas as pragas foram desse jeito. Aí vem a situação de bonança. Quando vem a situação de bonança, Faraó endurece o coração novamente. Não vai não, quem é que vai trabalhar para mim? Não vai me liberar? Então tá bom, manda outra praga. Vem outra praga, e vem piolho, e vem gafanhoto, né? E vem rã, todos já sabem da história. E toda hora que a situação que o bicho está pegando, que está feio, o que acontece? Chama lá Moisés, manda ele falar com Deus. Fala com Deus lá que se ele tirar essa praga daqui, eu liberto o povo. Deus tira, vem a situação de bonança. O que Faraó faz? Não vai. Sabe o que ele está fazendo? Brincando com Deus. Brincando com Deus. A situação fica feia, ele vai pedir para Deus. Melhorou? Que se exploda. Como muitos de nós fazemos com a igreja. Quando a situação aperta, quando a coisa fica feia, vem para a igreja. Quando as coisas estão indo mal, vem para a igreja. Aí Deus dá o livramento, dá uma situação de bonança, some, desaparece, não volta nem para agradecer. E não seria nem para agradecer a Deus, seria para agradecer aos intercessores de Deus que está aqui dentro da igreja, que estão clamando pela vida da pessoa. Porque Deus, Ele não quer que nós viemos na igreja para agradecer a Ele. Ele quer que nós viemos na igreja para servir a Ele. É diferente. Agradecer e servir é diferente, porque nós nunca vamos conseguir retribuir a Deus, nem com agradecimento, e nem com objeto, nem com coisa material pelo que Ele faz para nós. Nunca. O que Deus faz para nós, irmãos, é irrecompensável. Só tem uma coisa que Ele vai se agradar se você der para Ele: o teu coração. É a única coisa que Ele se agrada. Se você quer mover o coração de Deus, entregue o teu coração para Ele, e você vai ver Ele começar a trabalhar na tua vida. Por isso Ele te pede hoje: filho meu, dá-me teu coração. Mas eu já entreguei o meu coração. Mas eu já sou crente. Amém. Amém. Entregou o teu coração, mas quem é que decide os teus caminhos? É você ainda? Então que negócio que é esse? Como que funciona isso então? Você me dá um carro, mas é você que usa? Seria isso então? A lógica, vamos dizer assim? Isso é muito fácil. Eu entrego, meu Deus, o meu coração para ti, mas quem é que decide os teus caminhos? Você deixa Deus decidir por você? Ou você decide e faz Deus engolir goela abaixo aquilo que você decidiu? Como que funciona isso? Os caminhos de Deus são perfeitos, irmãos. Às vezes ele parece que não vai dar certo, parece que está longe, mas eles são perfeitos. Os caminhos de Deus são perfeitos. Vamos continuar a história. Vem essa brincadeira, né? Faraó começa ali, faz essa brincadeira com Deus, né? Vem um momento difícil, pede para Deus tirar. Vem um momento de bonança, não vai mais sair. Aí, quando você pensa que está amolecendo o coração dele, ele ainda aumenta a carga para o povo. Fala: agora vai ter que trabalhar mais. E depois, por último, vem aquela última praga que todos já sabem, né? Leva todos os primogênitos, só não leva dos israelitas porque estava com o sangue do cordeiro na porta. E eu pergunto para vocês: por que Deus fez tudo isso? Ele não poderia ter trazido logo de cara essa primeira praga, né? Traz logo, já leva todo mundo, e Faraó vai libertar esse povo na hora. Quer ver só? Vai ser uma só, tira e queda. Deus poderia ter feito isso? Poderia. Ele é poderoso e justo. Ele pode fazer o que ele bem entender. Todo o poder está na mão dele. Sabe por que Ele não fez isso? Porque Ele estava dando chance, tanto para Faraó como para o povo dele, enxergar que Ele é Deus, reconhecer que Ele é Deus e se converter dos seus maus caminhos. Como Ele faz com nós. Eu venho na igreja, Deus abençoa, eu levo minha bênção embora e nem volto para agradecer. Deus, pela sua infinita misericórdia e bondade, Ele dá outra chance para a pessoa. Coloca mais um probleminha lá, a pessoa volta de novo. Vem, Deus livra, sai de novo. Quantas vezes nós vamos fazer isso, irmãos? Quantas vezes nós vamos ficar nesse caminho de vai, volta, vai, volta? E eu pergunto para vocês: o que mais que nós temos que perder para endireitar nossos caminhos de vez com o Senhor? O que nós vamos esperar Deus tirar de nós? Faraó, ele perdeu algo que era muito valioso para ele.
Deus mexeu lá no íntimo do coração dele, porque ele sabia, Deus ele enxerga o coração da pessoa. Ele mexeu lá no íntimo do coração e falou assim: já você não quer reconhecer que eu sou Deus? Tá bom, então eu vou levar o teu filho. Foi aí a hora que ele pegou e falou: some daqui esse povo, leva tudo que tem, eu não quero ver nem a cara. Aí depois todos já sabem da história, ele sai, o povo de Israel sai cantando. Aí ele se arrepende no meio do caminho. E o que ele faz? Falou: mas peraí, quem é que vai trabalhar para mim? No momento de raiva eu mandei todo mundo embora. Não, peraí, já que eles não vão ficar aqui, então pode matar todo mundo, bota o exército atrás. E todos já conhecem a história. O Israel fica encurralado, Deus abre o mar, Israel passa e o exército todo é aniquilado ali mesmo. Eu já vi gente falando assim quando lê essa história, porque se você começar a ler essa história, dependendo de como você lê ela, ao entendimento que você tem, que Deus cruel, né? Que Deus sanguinário, matou todos os filhos primogênitos que não tinha nada a ver, né? Matou todo o exército, eles estavam lá porque Faraó mandou. Que Deus sanguinário é esse, né? Como é que você viu um Deus desse? Irmãos, Deus é bom, é misericordioso, mas acima de tudo ele é justo. Acima de tudo ele é justo. A justiça de Deus prevalece todas as vezes que alguém começa a brincar com ele. Todas as vezes. Nós vemos as pessoas brincando. Eu venho na igreja, amanhã não venho mais. Hoje eu venho na igreja, entrego minha vida para Cristo, falo em mistério, amanhã eu já não venho mais. E vai levando uma vida brincando, um pé no mundo, um pé na igreja. Ah, tá muito bom assim até agora, né? Tá tudo muito bom, brincando com Deus. Tá tudo muito bom, para ele tá tudo muito bom. Mas eu te pergunto, o que é que você está esperando Deus te tirar de você? Para entregar de verdade o nosso coração para ele e seguir uma vida reta, íntegra. O que é que nós estamos esperando? Faraó fez isso e foi levando Deus na brincadeira. Aí ele pensou, falou assim: quer saber? Eu vou mandar esse povo tudo embora. Aí depois ele se arrepende e vai atrás. Deus faz essa limpa. Além de ter tirado os filhos, ainda acaba com todo o exército dele. Irmãos, Deus ele é justo. Ele deu várias chances. Por várias vezes ele tentou mostrar o poder dele, mas Faraó nunca ouviu. Ele ouvia de momento, quando a situação apertava, clamava a Deus. Depois, não quero mais saber. Eu vou escutar Deus de escravo, né? Afinal de contas a situação está muito boa. O ser humano ele tem um grande defeito, que é ver somente o agora. Se eu estou numa situação boa agora, para mim nada mais importa. Não importa se eu preciso de, vamos dizer, se eu preciso de ir para a igreja, se eu tenho chamado de Deus, isso não importa. Importa que o que eu estou vivendo agora está muito bom. Eu tenho um bom emprego, eu ganho muito bem. É isso que importa. Por que a igreja no Japão é vazia? Essas cadeiras não poderiam estar cheias? Se essa igreja fosse no Brasil hoje, será que não estaria com a cadeira cheia, com gente lá na porta? Por que isso acontece só no Brasil e não acontece aqui? Sabe por quê? Porque no Brasil nós não temos situação financeira, e as pessoas começam a procurar saídas e não encontram, só encontram em Deus. É por causa disso. Aqui no Japão nós temos a saída do dinheiro, nós temos a saída do emprego e do dinheiro fácil. É por isso que as pessoas preferem correr atrás do dinheiro, que te traz prazer, do que ir atrás de Deus, que vai te trazer vida eterna. A situação no Japão é muito fácil, irmãos. É muito difícil de você aceitar algo que a igreja fala quando a tua vida está muito boa. É difícil de você aceitar o que é pregado aqui em cima quando a vida está muito boa. É difícil. Sabe por quê? Você vai questionar aquilo que a pessoa está falando. Você vai questionar até mesmo o que Deus fala. Você é aquele vaso seco e duro, que não pode mais ser moldado. Onde você coloca ele, em nenhum lugar está bom. Você coloca ele num canto, não dá no formato. Você coloca ele em outro, não dá no formato. Você coloca ele em outro canto, não dá formato. Toda igreja que ele vai não está bom. Ele chega em uma igreja que não está bom. Por quê? Porque aqui é assim. Ele chega na outra igreja que também não está bom. Por quê? Porque aqui tem esse tipo de regra. Chega na outra igreja ele também não está bom. Por quê? Porque aqui tem outra regra. É um vaso duro. Ele nunca se encaixa em lugar nenhum. Quando a pessoa está numa situação de quebrantamento, quando a pessoa tem um coração quebrantado, ele está no centro da vontade de Deus, e Deus pode moldar ele da forma que ele quiser. Em qualquer lugar ele se encaixa. Aonde Deus fala: eu estou precisando de uma pessoa aqui. Ah, mas ele não tem capacidade. Não tem problema, eu moldo ele e coloco ele lá, porque afinal de contas eu sou o Deus Todo-Poderoso. O coração quebrantado é o único coração que move a Deus.
O coração duro é um coração que nunca vai agradar a Deus e nunca vai se agradar. Quando você está com o coração duro, como eu acabei de dizer, você nunca cabe em lugar nenhum. Todo lugar que você vai, você questiona, porque afinal de contas, se eu sair de dentro da igreja mesmo, eu tenho meu dinheiro, está tudo certo. Mas quando você está com uma situação que a tua única saída é Deus, você fica moldável. Você fica moldável. É a hora que Deus começa a trabalhar na tua vida. E aquilo que você achava que você não conseguiria fazer, você passa a fazer. E você começa a ver que você começa a ter uma certa facilidade. Mas o que é? Porque eu sou o cara, eu aprendi muito fácil? Não, é porque Deus está tendo misericórdia da tua vida e está trabalhando nela. É por isso. Nós vivemos uma época de muito esfriamento. Nós vivemos uma época que o coração das pessoas está muito duro. Nós vivemos uma época que as pessoas dizem: Deus mora no meu coração, para que eu vou na igreja? Afinal de contas, o que vale é eu com Deus. Amém? O que vale é você com Deus. Mas eu pergunto para você: sabe aquela pessoa que está com um membro, que não tem um membro lá fora? Aquele que você vê que é deficiente? Sabe? Não tem um braço, não tem uma perna, né? Você vê a pessoa: nossa, não tem um braço, não tem uma perna. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se ele não tem o braço porque ele foi amputado, suponhamos aqui no Japão nós temos um acidente de trabalho. A pessoa sofreu um acidente de trabalho, aquele braço foi amputado. Nós vemos a pessoa está sem braço. Aí eu pergunto para vocês: onde é que está esse braço? Cadê ele? O que aconteceu com ele? Apodreceu. A terra comeu. Da mesma forma que nós, como igreja, somos um corpo unido e bem ajustado. Quando um membro, independente de qual que seja, fica lá fora da igreja, não corre mais sangue nele, não corre mais o alimento da palavra nele, ele vai passar a morrer. Falta na igreja 2, 3, 4 cultos para você ver como é que fica difícil para vir depois. Da mesma forma, o membro do corpo, quando ele é cortado fora, que ele é desligado do corpo, hoje nós temos a possibilidade de amputá-lo, de religá-lo novamente. Mas se você deixar ele muito tempo fora, e dependendo de onde você deixa ele, não tem mais. Com muita alegria eu fiz isso, né? Abri mão disso, porque é muito gostoso você ver as pessoas crescendo junto com você, e não só você crescendo. Isso acaba sendo até chato, né? Mas graças a Deus, Deus tem me dado a oportunidade de trazer a palavra dele, não pela minha capacidade. Creio eu que, coitado daquele que pensa que sobe aqui pela capacidade. Todos nós estamos aqui somente pela graça. Todos nós estamos aqui porque Deus nos capacita, e não é pela nossa capacidade. Irmãos, eu gostaria de pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias no livro de Hebreus. Hebreus no capítulo 3, versículos 7 e 8. Amém, irmãos? 3, versículos 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação no dia da tentação no deserto. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos: não endureçais vossos corações, quem é que está falando? Nós acabamos de ler agora, o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo fala nesse lugar: não endureça o seu coração. Os irmãos podem se assentar, eu vou aguardar as crianças se retirarem. Amém, irmãos? Amém? Então vamos lá. Coração, não endureçais o vosso coração. Título da mensagem está aqui: filho meu, dá-me o teu coração. Mas falamos tanto de coração, coração, coração. Dentro da igreja nós falamos tanto de coração. Na Bíblia vemos essa palavra aparecer 857 vezes. Mas quando a Bíblia diz coração, quando nós, entre irmãos, dizemos coração, o que nós estamos falando? Estamos falando de coração, órgão, aquele que é fundamental para que nós possamos estar vivos, né? Aquele que de vez em quando dá um treco, um piripaque em alguém,
né? E a pessoa acaba, vamos dizer, até falecendo por causa disso, porque ele, querendo ou não, ele é um órgão fundamental, responsável por bombear o sangue. Será que é disso que nós estamos falando? Não. Coração na Bíblia, quando nós dizemos coração, nós estamos dizendo sede da alma, sede das nossas vontades, né? Sede das nossas emoções, o que nós sentimos, né? Aquilo que nós, vamos dizer assim, temos de, às vezes assim, uma reação que nós não esperamos. De onde que isso vem? Vem do coração. Coração é aquilo que você guarda as coisas, os seus sentimentos, talvez as suas mágoas, né? Coração é onde procede os caminhos da vida, como diz a palavra de Deus. É onde vai te ajudar a decidir as coisas, mas você não pode decidir totalmente pelo coração, porque enganoso é o coração, também disso diz a Bíblia. Então, o que nós queremos dizer com coração aqui hoje? Coração, quando nós falamos de coração, nós estamos falando daquilo que nós temos de mais importante. Nós temos o nosso cérebro, a nossa cabeça, que nós usamos para, né, pensar e guardar as coisas. Nós podemos dizer assim que ele é o nosso HD, aquilo que nós guardamos, né? O que nós vivemos na nossa vida, aquilo que nós lemos, né? Existe um ditado que diz que nós somos aquilo que nós lemos. E eu até, vamos dizer assim, que eu vou abrir um pouco esse leque dizendo que nós somos aquilo que nós também vivemos. Porque não adianta você ler a Bíblia como palavra de Deus e viver uma vida de pecado. Isso não adianta. A palavra é santa, mas a sua vida também tem que ser santa. A sua vida ela tem que ser um espelho do que é a Bíblia. E o que é o nosso coração? A Bíblia também diz que a boca fala aquilo que está cheio no nosso coração. Por isso é fácil de você saber aquilo que a pessoa está vivendo e aquilo que a pessoa está lendo. É só você começar a conversar com ela. Se ela estiver cheia de mágoa e angústia, é isso que ela vai falar para você. Se ela estiver cheia de problema, é só de problema que ela vai falar contigo. Se ela estiver com Deus, cheia de Deus, é de Deus que ela vai falar contigo. E do que é que você quer falar aqui hoje? Do que é que você quer se encher aqui hoje? Do que seu coração quer estar cheio hoje? De problemas? De angústias? Ou de Deus? Quem deseja o Espírito Santo? Quem quer estar cheio de Deus? Por favor, levante a mão. Por favor. Amém? Amém. Graças a Deus são todos, né? Estamos em um lugar que é propício para isso, porque afinal de contas basta você abrir o seu coração e você vai ser cheio dele. Mas tem um porém. Você tem que se esvaziar por completo. Ele não vai habitar com outra coisa. Ele não vai dividir espaço com mais nada. Ele quer te encher por completo e por inteiro. Não tem espaço para problema, não tem espaço para mágoa, não tem espaço para mais nada. É só de Deus que você tem que se encher. O que é o coração? É isso, irmãos. O coração é onde você guarda as suas coisas, o seu sentimento. O coração é aquilo que recebe as informações do seu HD, que é o seu cérebro. Você pensa em algo e depois aquele algo que você pensou vai gerar uma emoção. Nós podemos dizer que o seu coração é um processador. Ele vai processar. Quando você lembra de algo do passado, talvez você sinta saudade, algo que te traga saudade, primeiro você vai lembrar, depois o seu coração vai processar e vai te trazer o sentimento de saudade. Quando você lembra de algo triste, primeiro você vai lembrar, depois o teu coração vai processar e vai te trazer o sentimento triste. É por isso que você não sente as coisas na cabeça, você sente as coisas no coração, no peito. Ai, que aperto no peito, por quê? Porque eu sinto falta de algo. Mas por que se aperta no peito? Porque é no coração. Este é o coração que a Bíblia nos fala, que a Bíblia nos revela. E hoje eu gostaria de falar sobre alguns tipos de corações em particular. Eu sei que eu não consigo esgotar o assunto, eu não consigo dizer todos os tipos, né? Longe de mim dizer tudo, mas aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu gostaria de começar falando sobre o coração ferido. O que seria o coração ferido? O coração ferido é aquele coração que traz muita mágoa dentro dele. É aquele coração que com o passar do tempo, né, com o passar dos anos, com os fatos vividos pela vida, né, com a convivência com as pessoas, dentro de fábricas que seja, né, ou convivência na escola que seja, dentro de algum curso que você faz, tudo aquilo que você convive em sociedade, até mesmo dentro da igreja. Nós estamos incluindo a igreja nisso também, né? E o que seria um coração ferido? Um coração ferido é aquele coração que ainda tem uma ferida que não cicatrizou. A ferida é diferente de cicatriz. Entendam isso. Ferida é diferente de cicatriz. O coração ferido, ele guarda dentro dele mágoa, tristeza, revolta, quem sabe, sentimento de vingança. Isso são sintomas de um coração ferido. Sintomas de um coração ferido.
A diferença de um coração ferido para um coração cicatrizado, para uma cicatriz, é que quando você lembra daquilo, você lembra e gera uma certa dor dentro de você. Gera algo que te gera aquela vontade de ter vingança, aquela vontade de... Isso é um coração ferido. Esse é um coração que ele tem marcas. E o problema dessas marcas é que sempre quando você mexe nela, você tem uma reação, ou você tem vamos dizer assim, algo assim inusitado que você não imaginaria, que você sai fora do seu comum você ter. Talvez você lembre de alguma coisa e você é uma pessoa calma, mas você passa a ficar irritado naquele momento. Ele te faz ter uma reação que não é do teu feitio. Isso é resultado de um coração ferido. Eu vou ler aqui para os irmãos algumas causas. Grande perda, constrangimento, grande tristeza, ressentimento de alguém ou algo. Isso torna um coração ferido. Mas quando nós tratamos de grandes perdas, como vencer isso? O problema das perdas é que o ser humano, ele não consegue vencer. Muitas vezes o ser humano não consegue vencer, e por isso faz com que ele cause uma ferida no coração. Ele perde, por exemplo, um ente querido, uma pessoa que está muito apegada no pai ou na mãe. Quando ele perde esse ente querido, ele perde o chão da vida. Ele não sabe mais o que fazer. Para onde eu vou, o que eu faço? Isso é uma ferida que com o tempo ela tem que cicatrizar. Se ela não cicatrizar, sabe o que vai acontecer? Você vai continuar vivendo disso, remoendo, vivendo de passado. Ah, eu tenho, não sei, meu pai morreu há 10 anos atrás, você já começa a chorar, meu Deus do céu, que desespero. Isso é uma ferida que não cicatrizou. Ela tem que cicatrizar com o tempo, irmãos. Você tem que chorar, você tem que viver o momento. Mas você não pode deixar isso frear a tua vida. Tanto material como espiritual. Você tem que vencer isso. Outras causas, constrangimento. Às vezes você se sente constrangido ou envergonhado por alguma situação. Isso te traz marcas. Também é algo que pode te ferir. Né? Talvez você foi muito zombado na escola, né? Algo que, vamos dizer, que te fez passar por uma grande vergonha. Porque querendo ou não, a vergonha é algo muito ruim para o ser humano. Ninguém quer passar vergonha. Ninguém quer passar vergonha. A pessoa dizer que está passando vergonha, que quer passar vergonha, ela tem um certo problema. Não é possível dizer que quer passar vergonha. Então isso acaba trazendo marcas também para nós. Uma grande tristeza, aquilo que nós já dizemos, algo que você viveu, talvez... A grande tristeza, eu posso dizer que pode ser um conjunto de tudo que vem acontecendo. Às vezes acontece uma tristeza, você tem uma perda, logo em seguida acontece alguma coisa, uma doença, logo em seguida você tem um problema financeiro, e logo em seguida vem outra coisa, isso junta tudo e você começa a ter uma grande tristeza. Isso também é uma ferida. Isso também é uma ferida. Ressentimento de alguém ou algo. Isso tem muito, irmãos. Isso eu posso dizer que é 50% ou mais dos problemas, das feridas do coração. Às vezes, você está conversando com alguém, e o fato de você conversar com alguém, alguma coisa que ela te disse, ou que você disse para ela, ou te machuca, ou você machuca ela. E fica nessa daí, e aquela ferida que ficou ali, ao invés de você curar ela no momento, que é conversar com uma pessoa, dizer, olha, desculpa, irmão, mas eu não gostei. Vocês vão resolver. É simples. Isso é o remédio que você vai passar na sua ferida, para ela vir a cicatrizar e sarar, e você não vai mais ter esse tipo de problema. O problema é quando você começa a ter um certo tipo de ressentimento, e ao invés de você trazer o remédio, que seria, né, o momento ali que vocês vão conversar e se acertar, não. Às vezes a pessoa traz bactéria. Como assim? Em vez de chegar e conversar diretamente com a pessoa, vai conversar com o outro. Olha, o irmão me falou isso, aquilo. O outro irmão vai lá e taca sal em cima. Aí que gostoso que fica. Aí aquela ferida começa a arder e doer mais. E com o tempo ela começa a inflamar e piora a situação. Isso é um tipo de ferida. E tem muito dentro da igreja. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem muito dentro da igreja. Do nada você vê um irmão de cara virado com outro. Ninguém sabe o porquê. Ninguém simplesmente sabe o porquê. Vai ver, nasceu a partir de uma coisinha pequena. Era uma ferida pequena? Era. Poderia cicatrizar, sarar rápido? Poderia. Mas o que aconteceu? Ela inflamou. Ela inflamou. E vira muitas vezes aquela famosa tempestade no copo d'água, né? Vira aquela coisa fora do comum. Um problemão dentro da igreja que poderia ser resolvido com uma pequena palavra, uma pequena conversa. E
para tudo isso, qual é o resultado de tudo isso? O que pode trazer para nós? Olha só: estresse, depressão, angústia, insônia, nostalgia e apatia. Tudo isso ele pode trazer para nós se você não cura as feridas do teu coração. Eu estou estressado, eu não sei o porquê. Talvez você está guardando muita coisa dentro do teu coração, muita ferida dentro do teu coração. No nome de Jesus, irmãos, vamos acabar com isso hoje. No nome de Jesus, vamos acabar com isso hoje. Deus não colocou essa palavra no meu coração à toa. Ela tem que acabar com isso hoje. Estresse, depressão. Depressão todos já sabem o que é profunda tristeza. Sabe o que acontece quando você guarda muita ferida no teu coração? Você começa a achar que você não vale nada para o mundo. É isso que começa a acontecer. Você não vale nada para o mundo, você não vale nada para as pessoas, você nunca faz nada certo. É isso que a depressão causa, começa a causar uma profunda tristeza, porque você começa a remoer esse tipo de coisa. São cicatrizes que é a mesma coisa que você mesmo ficasse passando o dedo o tempo todo. Ela fica doendo, e aquilo começa a te correr de uma forma que você já pensa em tirar a vida. Por que todo deprimido, a tendência dele é tirar a vida? É porque ele pensa que ele já não tem mais valor. Ele pensa que viver não tem mais sentido. É isso que tem na cabeça dele, é isso que leva as pessoas à depressão. Leva, vamos dizer assim, a ideia de querer tirar a própria vida, porque não vê mais sentido de viver. E isso aqui no Japão, irmãos, nós estamos vivendo uma realidade que, olha, está mais perto do que vocês imaginam. Se você começar a conversar com um, com outro, às vezes aquele camarada chato, eu comentei isso já uma vez pregando uma vez. Às vezes aquele camarada chato que está lá na fábrica, por que ele não conversa com ninguém? Por que ele é tão desse jeito assim, não fala com ninguém? Por que ele é tão chato assim? Você já parou para pensar? Por que você não vai lá e não conversa com ele um pouquinho? E procura saber o que está acontecendo? Ao invés de ficar pré-julgando. Porque às vezes nós começamos a julgar as pessoas, não por aquilo que realmente é, pelo que está acontecendo, mas começamos a julgar as pessoas por aquilo que nós vemos. Ele está quietinho, sossegado, tranquilo lá, não fala com ninguém, malemar cumprimenta. Por que disso? Procura saber o porquê, mas procure saber a verdade. Encosta, vai conversando devagarzinho. Eu aposto e ganho contigo, com qualquer um aqui que você ganha ele para Jesus. Porque às vezes ele está passando por um problema que ele não consegue arrumar uma solução. E talvez você tenha uma palavra ali guardada. E sabe o que você está fazendo? Guardando para você. No egoísmo, ao invés de compartilhar. Quando você recebeu de graça aquela palavra que te ajudou, aquela mesma palavra que você recebeu de graça, você poderia passar para frente e ajudar uma outra pessoa, essa pessoa uma outra, e você segura ali para você. Irmãos, se Deus colocou no teu caminho, se você está sendo tocado, se o Espírito Santo te lembrou de alguém nesse momento, é função tua ir atrás dessa pessoa. É função tua. Entendo o que eu estou falando. Aqui nas fábricas do Japão, o convívio é muito difícil. Nós sabemos disso. Não é fácil. Mas às vezes tem uma pessoa que está precisando de uma palavra sua, e Deus faz ela passar na tua frente, e passar de novo, e de novo, e de novo, e mais uma vez você não entende e fala: meu Deus, eu não quero esse traste no meu caminho. Esse traste que você está falando é uma coisa louca que Deus pode usar e confundir as sábias. Essa pessoa que você fala que não vale nada, para Deus vale muito. Nós estávamos falando ontem sobre reciclagem, que a igreja é um ponto de reciclagem, sim, sabe por quê? Porque aquilo que o mundo descarta, que o mundo joga fora, nós usamos aqui dentro e vira bênção nas mãos de Deus. A igreja recicla, sim. Aquele que você fala está nas drogas, está no mundo, está perdido, não vale nada. Se ele vier para cá e entregar a vida para Cristo, ele pode ser muito usado por Deus. Ele pode ser muito usado por Deus. Será que não tem alguém no teu caminho? Será que alguém não está precisando dessa tua palavra? Talvez a tua palavra, uma meia dúzia de palavras que você der, pode ser o início de uma grande reviravolta na vida da pessoa. Mas eu já estou cansado de pregar. Eu falo tanto para todo mundo, ninguém aceita. Irmãos, a semente tem que ser semeada. Você não pode guardar ela, porque senão ela nunca vai nascer. Qual que é o princípio para você armazenar uma semente? Deixa ela guardadinha no saquinho quietinho, lá, no local seco. Ela nunca vai nascer. Você tem que semear, porque senão você nunca vai ver nascer uma semente. Semeie. Continue procurando pessoas. Às vezes aquela pessoa que do nada veio conversar com você é a pessoa que está precisando, que Deus colocou no teu caminho. Às vezes Deus tem um grande plano na vida dela. Falou: não, através desse meu servo, Ele está confiando em você. Deus está confiando em cada um de vocês, dizendo: não, eu vou colocar no caminho dele, porque ele vai dar a minha palavra, ele vai para a igreja e eu vou cumprir meu plano.
Enganamos nós quando nós pegamos simplesmente, eu vou deixar ele passar por aí. Outra pessoa prega para ele, sim, pode ser que outra pessoa pregue para ele, mas você perdeu a chance de ser usado por Deus. Você perdeu a chance de ter esse privilégio de ser usado por Deus. Ser usado por Deus é um privilégio. Quantas vezes nós não estamos dentro da igreja, eu sou uma peça, vamos dizer assim, que eu preciso estar aqui, porque se eu não estiver aqui, nada vai. Engano teu. Engano teu. A obra de Deus nunca vai parar, independente se você está dentro dela ou não. Quando Deus ele te dá um chamado, Ele não está te chamando porque Ele precisa de você. Ele está te chamando para te dar uma nova oportunidade de fazer algo bom para Ele. Nós não estamos aqui fazendo aquilo que Deus pede porque nós merecemos. Nós estamos aqui porque Deus nos deu uma chance de servir melhor a Ele. Se você tem um chamado, você está tendo uma chance de servir melhor a Deus. Deus não precisa de nós, irmãos. Se nós não estivéssemos aqui, Deus continuaria sendo Deus, da mesma forma que Ele é, foi e sempre será. Não pense que Deus precise de nós. Deus não precisa de nós. Somos nós que precisamos dEle. Sem Ele nada podemos fazer, irmãos. Continuando, só tem uma coisa que pode curar tudo isso. Só tem uma coisa que pode botar um ponto final em tudo isso. Antes que eu fale, vocês estão dispostos a fazer? Vocês estão dispostos? Porque viver com mágoa ninguém quer. Eu acho que não. Eu não gostaria. Eu creio que ninguém quer viver ressentido, com mágoa, com algo te segurando para trás. Só tem uma coisa que cura tudo isso. É uma única palavra, de 6 letras, chamada perdão. O perdão é a única coisa que consegue contornar toda essa situação e que consegue cicatrizar todas as feridas. É a única coisa que consegue fazer você prosperar espiritualmente, porque a falta de perdão te segura de uma forma que você não faz ideia. Muitas bênçãos deixam de ser derramadas na nossa vida pela falta de perdão. Nós temos que tomar cuidado com isso. O perdão é a única coisa que consegue curar tudo isso, consegue curar essas feridas. Perdoar é fácil? Não é. Perdoar é muito difícil, irmãos. Perdoar dói. Eu não estou falando que é fácil. Perdoar dói, e dói muito. Mas é como aquele remédio que você vai passar na sua ferida. Ele dói aquela vez, mas depois a sua ferida cicatriza para nunca mais doer. Quando você vem para Cristo, nós dizemos, Ele vai sarar as tuas feridas, mas parte de você começar perdoando. Mas aquela pessoa não merece. Nós também não merecíamos o perdão dele. Entenda isso, irmão. Nós também não merecíamos o perdão de Deus, mas Ele te perdoou. Ele está de braços abertos esperando, somente esperando você pedir, me perdoa. Ele vai te perdoar. Nós também temos que ser o caráter de Cristo. Nós temos que estar de coração aberto, esperando a pessoa dizer, me perdoa, e você dizer, eu perdoo. E você também tem que ter a cara de pau de chegar na pessoa e falar, me perdoa porque eu fiz errado, eu nunca mais vou fazer isso, eu quero ser teu amigo e teu irmão. Nessas horas você tem que ser cara de pau, carudo mesmo. Independente se ele vai te tratar mal, mas faça você primeiro. Você não sabe se ele vai te tratar mal, você só vai saber se você fizer. Vai lá e pede perdão, arruma tudo isso. Em Mateus no capítulo 18 nós temos uma história interessante. Talvez muitos irmãos conhecem a história do servo insensato, né? Aquele servo, ele devia uma certa quantia de dinheiro para o seu senhor, e ele não tinha como pagar. Ele percebeu isso e foi falar com o seu senhor. Chegou no seu senhor e falou, eu não tenho como te pagar, senhor, eu te suplico. O senhor viu aquela agonia dele, viu que realmente ele não tinha como pagar. Ele olhou e falou, a tua dívida está perdoada, eu sei que você não tem como pagar. Ele se compadeceu daquela pessoa. Ele fez algo que uma pessoa que tem um coração duro, endurecido, não consegue fazer, que é ficar no lugar da pessoa e perdoar ou ajudar. E foi o que ele fez, ele perdoou. Aquele servo saiu dali contente, feliz, satisfeito, com certeza. Porque quando você deve algo para alguém, essa pessoa te perdoa, você sai de lá satisfeito, de consciência limpa. Da mesma forma que nós, quando viemos na igreja e pedimos perdão para Deus, nós temos que sair de consciência limpa. Nós temos que sair de consciência limpa. E ele saiu dali de consciência limpa, mas ele topou com um de seus conservos, que era abaixo dele, e esse seu conservo devia também uma certa quantia para ele. E o que ele fez? Cobrou. Não posso te pagar, senhor. Não quero saber. Mandou ele preso. O senhor dele ficou sabendo. Manda chamar ele aqui. O que ele falou? Falou, olha, você não devia de ter misericórdia
Da mesma forma que eu tive com você. Por isso eu vou te entregar os atormentadores. Ingrato. Será que nós não estamos na mesma pele deste servo? Nós queremos o perdão de Deus, mas nós estamos perdoados, as pessoas liberado o perdão para cicatrizar essas feridas? É difícil, irmãos, perdoar. Não é fácil, mas é nosso dever. Para quem quer um dia viver na glória, temos que perdoar e não deixar nada nos prender aqui, que o perdão te prende aqui. Cuidado com isso, irmãos. Continuando, eu gostaria de trazer mais um tipo de coração. Eu gostaria de falar sobre o coração duro. O coração duro, o coração de pedra, é aquilo que nós temos visto hoje, nos dias de hoje. Aqui, vamos dizer assim, mais próximo de nós, é o coração de pedra. Como que nós temos visto o esfriamento hoje das pessoas? Como que as pessoas têm esfriado hoje nos últimos dias? E o pior de tudo é que esse esfriamento tem vindo para dentro da igreja também. Essa é a parte mais triste da história. A parte boa da história é que a palavra de Deus está se cumprindo. Isso edifica a nossa fé. A parte ruim da história é que esse esfriamento tem entrado onde não deve entrar, aqui dentro da igreja. Esse é o grande problema. Quando nós falamos de coração duro, me lembro uma história que está lá em Êxodo, no capítulo 7 em diante. Você vai ver a história de Moisés. Todos já conhecem a história aqui. Nós estamos todos entre crentes, entre irmãos. Nós já sabemos dessa história como ela é. Deus chama Moisés. Eu não posso. Chama Arão também, né? 2 velhinhos de 80 e poucos anos de idade. Manda ele lá em Faraó, que era considerado o Deus na terra naquela época, que para eles, para o Egito naquela época, o Deus vivo na terra era o Faraó, o rei deles. E manda ele lá e fala assim: eu quero que você liberte o meu povo, porque Deus mandou você libertar o povo, porque Deus me falou que ia libertar o povo. Todos já conhecem a história. Faraó, de coração duro: não vou deixar ir, não vai não. Olha que se você não deixar ir, vai começar a vir praga. Eu vou bater o meu cajado aqui no rio e tudo vai se transformar em sangue. Pode bater, não estou nem aí. Não escuto Deus escravo. Então tá bom, ele foi lá, bateu, toda a água se transformou em sangue. Todos já conhecem a história. E por fim, depois vamos dizer assim, que Faraó, vendo tudo aquilo, vendo que aquilo trouxe uma certa bagunça ali no Egito, né? Trouxe vamos dizer assim, uma situação constrangedora, porque não é fácil você viver em um lugar que fede podre. E ele começou a pedir, então falou: olha, chama Moisés aqui. Moisés, vai lá, fala para o seu Deus que se ele tirar isso daqui, se ele der um fim nessa praga, eu liberto o povo. Moisés foi lá, fala com Deus. Deus retira a praga 7 dias depois. E todas as pragas foram desse jeito. Aí vem a situação de bonança. Quando vem a situação de bonança, Faraó endurece o coração novamente. Não vai não. Quem é que vai trabalhar para mim? Não vai me liberar? Então tá bom, manda outra praga. Vem outra praga. E vem piolho. E vem gafanhoto, né? E vem rã. Todos já sabem da história. E toda hora que a situação que o bicho está pegando, que está feio, o que acontece? Chama lá Moisés, manda ele falar com Deus. Fala com Deus lá que se ele tirar essa praga daqui, eu liberto o povo. Deus tira, vem a situação de bonança. O que Faraó faz? Não vai. Sabe o que ele está fazendo? Brincando com Deus. Brincando com Deus. A situação fica feia, ele vai pedir para Deus. Melhorou? Que se exploda. Como muitos de nós fazemos com a igreja. Quando a situação aperta, quando a coisa fica feia, vem para a igreja. Quando as coisas estão indo mal, vem para a igreja. Aí Deus dá o livramento, dá uma situação de bonança, some, desaparece, não volta nem para agradecer. E não seria nem para agradecer a Deus, seria para agradecer aos intercessores de Deus que está aqui dentro da igreja, clamando pela vida da pessoa. Porque Deus, Ele não quer que nós viemos na igreja para agradecer a Ele. Ele quer que nós viemos na igreja para servir a Ele. É diferente. Agradecer e servir é diferente, porque nós nunca vamos conseguir retribuir a Deus, nem com agradecimento, e nem com objeto, nem com coisa material, pelo que Ele faz para nós. Nunca. O que Deus faz para nós, irmãos, é irrecompensável. Só tem uma coisa que Ele vai se agradar se você der para Ele: o teu coração. É a única coisa que Ele se agrada. Se você quer mover o coração de Deus, entregue o teu coração para Ele, e você vai ver Ele começar a trabalhar na tua vida.
Por isso ele te pede hoje: filho meu, dá-me teu coração. Ah, mas eu já entreguei o meu coração. Ah, mas eu já sou crente. Amém, amém. Entregou o teu coração, mas quem é que decide os teus caminhos? É você ainda? Então que negócio que é esse? Como que funciona isso então? Você me dá um carro, mas é você que usa? Seria isso então? A lógica, vamos dizer assim? Isso é muito fácil. Eu entrego, meu Deus, o meu coração para ti, mas quem é que decide os teus caminhos? Você deixa Deus decidir por você? Ou você decide e faz Deus engolir goela abaixo aquilo que você decidiu? Como que funciona isso? Os caminhos de Deus são perfeitos, irmãos. Às vezes ele parece que não vai dar certo, parece que está longe, mas eles são perfeitos. Os caminhos de Deus são perfeitos. Vamos continuar a história. Vem essa brincadeira, né? Faraó começa ali, faz essa brincadeira com Deus, né? Vem um momento difícil, pede para Deus tirar. Vem um momento de bonança, não vai mais sair. Aí, quando você pensa que está amolecendo o coração dele, ele ainda aumenta a carga para o povo. Fala, agora vai ter que trabalhar mais. E depois, por último, vem aquela última praga que todos já sabem, né? Leva todos os primogênitos, só não leva dos israelitas porque estava com o sangue do cordeiro na porta. E eu pergunto para vocês: por que Deus fez tudo isso? Ele não poderia ter trazido logo de cara essa primeira praga, né? Traz logo, já leva todo mundo, e Faraó vai libertar esse povo na hora. Quer ver só? Vai ser uma só, tira e queda. Deus poderia ter feito isso? Poderia. Ele é poderoso e justo. Ele pode fazer o que ele bem entender. Todo o poder está na mão dele. Sabe por que ele não fez isso? Porque ele estava dando chance, tanto para Faraó como para o povo dele, enxergar que ele é Deus, reconhecer que ele é Deus e se converter dos seus maus caminhos. Como ele faz com nós. Eu venho na igreja, Deus abençoa, eu levo minha bênção embora e nem volto para agradecer. Deus, pela sua infinita misericórdia e bondade, ele dá outra chance para a pessoa. Coloca mais um probleminha lá, a pessoa volta de novo. Vem, Deus livra, sai de novo. Quantas vezes nós vamos fazer isso, irmãos? Quantas vezes nós vamos ficar nesse caminho de vai, volta, vai, volta? E eu pergunto para vocês: o que mais que nós temos que perder para endireitar nossos caminhos de vez com o Senhor? O que nós vamos esperar Deus tirar de nós? Faraó, ele perdeu algo que era muito valioso para ele. Deus mexeu lá no íntimo do coração dele, porque ele sabia, Deus, ele enxerga o coração da pessoa. Ele mexeu lá no íntimo do coração e falou assim: já você não quer reconhecer que eu sou Deus? Tá bom, então eu vou levar o teu filho. Foi aí a hora que ele pegou e falou: some daqui esse povo, leva tudo que tem, eu não quero ver nem a cara. Aí depois todos já sabem da história. Ele sai, o povo de Israel sai cantando. Aí ele se arrepende no meio do caminho. E o que ele faz? Falou: mas peraí, quem é que vai trabalhar para mim? No momento de raiva eu mandei todo mundo embora. Não, peraí, já que eles não vão ficar aqui, então pode matar todo mundo, bota o exército atrás. E todos já conhecem a história. O Israel fica encurralado, Deus abre o mar, Israel passa e o exército todo é aniquilado ali mesmo. Eu já vi gente falando assim quando lê essa história, porque se você começar a ler essa história, dependendo de como você lê ela, ao entendimento que você tem, que Deus cruel, né? Que Deus sanguinário, matou todos os filhos dos primogênitos que não tinha nada a ver, né? Matou todo o exército, eles estavam lá porque Faraó mandou. Que Deus sanguinário é esse, né? Como é que você viu um Deus desse? Irmãos, Deus é bom, é misericordioso, mas acima de tudo ele é justo. Acima de tudo ele é justo. A justiça de Deus prevalece todas as vezes que alguém começa a brincar com ele. Todas as vezes. Nós vemos as pessoas brincando. Eu venho na igreja, amanhã não venho mais. Hoje eu venho na igreja, entrego minha vida para Cristo, falo em mistério, amanhã eu já não venho mais. E vai levando uma vida brincando, um pé no mundo, um pé na igreja. Tá muito bom assim até agora, né? Tá tudo muito bom, brincando com Deus. Tá tudo muito bom, para ele tá tudo muito bom. Mas eu te pergunto, o que é que você está esperando Deus tirar de você? Para entregar de verdade o nosso coração para ele e seguir uma vida reta, íntegra. O que é que nós estamos esperando? Faraó fez isso e foi levando Deus na brincadeira. Aí ele pensou, falou assim: quer saber? Eu vou mandar esse povo tudo embora. Aí depois ele se arrepende e vai atrás. Deus faz essa limpa. Além de ter tirado os filhos, ainda acaba com todo o exército dele. Irmãos, Deus, ele é justo. Ele deu várias chances. Por várias vezes ele tentou mostrar o poder dele, mas Faraó nunca ouviu. Ele ouvia de momento, quando a situação apertava, clamava a Deus. Depois,
Não quero mais saber. Eu vou escutar Deus de escravo? Né? Afinal de contas, a situação está muito boa. O ser humano, ele tem um grande defeito, que é ver somente o agora. Se eu estou numa situação boa agora, para mim nada mais importa. Não importa se eu preciso de, vamos dizer, se eu preciso de ir para a igreja, se eu tenho chamado de Deus, isso não importa. Importa que o que eu estou vivendo agora está muito bom. Eu tenho um bom emprego, eu ganho muito bem. É isso que importa. Por que a igreja no Japão é vazia? Essas cadeiras não poderiam estar cheias? Se essa igreja fosse no Brasil hoje, será que não estaria com a cadeira cheia, com gente lá na porta? Por que isso acontece só no Brasil e não acontece aqui? Sabe por quê? Porque no Brasil nós não temos situação financeira, e as pessoas começam a procurar saídas e não encontram, só encontram em Deus. É por causa disso. Aqui no Japão nós temos a saída do dinheiro, nós temos a saída do emprego e do dinheiro fácil. É por isso que as pessoas preferem correr atrás do dinheiro, que te traz prazer, do que ir atrás de Deus, que vai te trazer vida eterna. A situação no Japão é muito fácil, irmãos. É muito difícil de você aceitar algo que a igreja fala quando a tua vida está muito boa. É difícil de você aceitar o que é pregado aqui em cima quando a vida está muito boa. É difícil. Sabe por quê? Você vai questionar aquilo que a pessoa está falando. Você vai questionar até mesmo o que Deus fala. Você é aquele vaso seco e duro, que não pode mais ser moldado. Onde você coloca ele, em nenhum lugar está bom. Você coloca ele num canto, não dá no formato. Você coloca ele em outro, não dá de formato. Você coloca ele em outro canto, não dá formato. Toda igreja que ele vai não está bom. Ele chega em uma igreja que não está bom. Por quê? Porque aqui é assim. Ele chega na outra igreja que também não está bom. Por quê? Porque aqui tem esse tipo de regra. Chega na outra igreja que também não está bom. Por quê? Porque aqui tem outra regra. É um vaso duro. Ele nunca se encaixa em lugar nenhum. Quando a pessoa está numa situação de quebrantamento, quando a pessoa tem um coração quebrantado, ele está no centro da vontade de Deus, e Deus pode moldar ele da forma que ele quiser. Em qualquer lugar ele se encaixa. Aonde Deus fala, eu estou precisando de uma pessoa aqui, mas ele não tem capacidade, não tem problema, eu moldo ele e coloco ele lá, porque afinal de contas eu sou o Deus Todo-Poderoso. O coração quebrantado é o único coração que move a Deus. O coração duro é um coração que nunca vai agradar a Deus e nunca vai se agradar. Quando você está com um coração duro, como eu acabei de dizer, você nunca cabe em lugar nenhum. Todo lugar que você vai, você questiona, porque afinal de contas, se eu sair de dentro da igreja mesmo, eu tenho meu dinheiro, está tudo certo. Mas quando você está numa situação que a tua única saída é Deus, você fica moldável. Você fica moldável. É a hora que Deus começa a trabalhar na tua vida. E aquilo que você achava que você não conseguiria fazer, você passa a fazer. E você começa a ver que você começa a ter uma certa facilidade. Mas o que é? Porque eu sou o cara, eu aprendi muito fácil? Não, é porque Deus está tendo misericórdia da tua vida e está trabalhando nela. É por isso. Nós vivemos uma época de muito esfriamento. Nós vivemos uma época que o coração das pessoas está muito duro. Nós vivemos uma época que as pessoas dizem, Deus mora no meu coração, para que eu vou na igreja? Afinal de contas, o que vale é eu com Deus. Amém? O que vale é você com Deus. Mas eu pergunto para você, sabe aquela pessoa que está com um membro, que não tem um membro lá fora? Aquele que você vê que é deficiente? Sabe? Não tem um braço, não tem uma perna, né? Você vê a pessoa, nossa, não tem um braço, não tem uma perna. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se ele não tem o braço porque ele foi amputado, suponhamos aqui no Japão nós temos um acidente de trabalho. A pessoa sofreu um acidente de trabalho, e aquele braço foi amputado. Nós vemos a pessoa está sem braço. Aí eu pergunto para vocês, onde é que está esse braço? Cadê ele? O que aconteceu com ele? Apodreceu. A terra comeu. Da mesma forma que nós, como igreja, somos um corpo unido e bem ajustado. Quando um membro, independente de qual que seja, fica lá fora da igreja, não corre mais sangue nele, não corre mais o alimento da palavra nele. Ele vai passar a morrer. Falta na igreja 2, 3, 4 cultos para você ver como é que fica difícil para vir depois. Da mesma forma, o membro do corpo, quando ele é cortado fora, que ele é desligado do corpo, hoje nós temos a possibilidade de amputá-lo, de religá-lo novamente. Mas se você deixar ele muito tempo fora, e dependendo de onde você deixa ele,